Oi pessoal, tudo bem? Me chamo doutora Letícia Spor, sou médica clínica geral e médica do trabalho e venho hoje conversar com você sobre o coronavírus. Esse vírus está trazendo tanta preocupação, né? Hoje o coronavírus ele é considerado uma pandemia mundial, tá? Já atingiu 5 continentes. A capacidade de contágio dele é muito alta, né, em relação a outros vírus. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a capacidade, a virulência dele, a capacidade de infectar dele é para 2,7. O que isso significa? Que uma pessoa doente é capaz de transmitir para outras 2 pessoas, tá? E essas 2 pessoas, cada uma para mais 2, né? E assim sucessivamente. Qual é o problema, né? O H1N1, né, que teve um surto em 2009, a virulência dele, a capacidade de transmissão dele era de 1,5, né? E vocês bem lembram como foi preocupante aquela época, né, o H1N1. Então, o coronavírus a gente tem que cuidar muito mais, né? Porque a chance, né, dele se propagar é muito maior ainda, tá? Existe uma situação que estão chamando de etiqueta respiratória, tá? O que seria isso? Etiqueta respiratória é ter o hábito de passar álcool gel nas mãos, né? Lavar as mãos frequentemente, né? E fazer o isolamento respiratório. A pessoa que está com sintoma respiratório, né? Fique em casa, né? Não fique saindo para a rua, lugares fechados, aglomerados, indo ao trabalho, né? Faça um repouso em casa, né? Para poder evitar, sendo ou não coronavírus, a gente tem que fazer esse isolamento, tá? Cuidar, tá? A incubação, então, né? O tempo que a pessoa se contaminou até aparecer os sintomas pode ser de 5 dias, tá? Em alguns casos até 14, 15 dias, tá? Mas é em torno de 5 dias, então é um vírus que aparece rápido, tá? 80, 85% dos casos são casos leves, né? A pessoa fica doente, faz o isolamento, né? E já se recupera, tá? 15% desses casos precisam de hospitalização, tá? Esses 80, 85%, eles fazem o isolamento respiratório domiciliar e já é o suficiente, tá? A maior transmissibilidade do vírus são nos primeiros 3 a 5 dias dos sintomas, tá? Então a pessoa fica transmitindo mais forte o vírus, né, nos primeiros 3 a 5 dias, tá? As crianças têm apresentado formas leves do vírus e a letalidade, né, a morte é próxima a 0. Né? Os idosos, a letalidade é muito maior, né? E nos idosos acima de 80 anos, a letalidade é em torno de 15%, então sobe muito, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que não se usa medicamentos antivirais e medicamentos antigripais por coronavírus, tá? Não existe esse tipo de medicação. E se notou também, né, nos casos que já existem no mundo, que usar corticoide, né, piora a evolução do quadro, tá? Então, não use medicamentos, né, sem conhecimento médico, tá? Como é que se dá a transmissão do vírus? A transmissão se dá através de gotículas de saliva, tá? A pessoa espirra, fala, né, e as gotas da saliva têm o vírus, né, e infecta as outras pessoas e o ambiente. Espirro, tosse, né? E contato com objetos e superfícies contaminadas. Então, por exemplo, a pessoa está infectada, né? Ela tosse, espirra e contamina o ambiente, né? E aí, por exemplo, está numa sala onde tem controle remoto, a maçaneta, né? Objetos, aí outra pessoa vai lá e toca nesses objetos que estão com o vírus, né? E aí leva a mão à boca, fala no celular, coça o nariz, coça o olho, pegou o vírus, tá? Então cuidar, né? Por isso o isolamento domiciliar, né, da pessoa, ficar sozinho em casa é importante. Os sintomas, né? O que a pessoa que está infectada sente? Coriza, né? Sai aquela secreção no nariz branquinha, né, transparente,
tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Em alguns casos tem febre, outros não, tá? Mas aí assim, ó, é dor de garganta, mas não tem placa, tá? É só uma dor na garganta, né? Bem viral, tá? A tosse pode ser seca e pode ser encatarrada, tá? E uma dor de cabeça, tá? O diagnóstico, então, é feito através de exames de sangue, né? A pessoa acha que pode estar com coronavírus, ela tem que procurar um médico, assistência médica, tá? E aí, se o médico que atender achar que deve ser feito exames, né? Vai ser feito o exame para saber se é o coronavírus ou não, né? Essa pessoa já vai ficar como suspeita, né? E aí já vai ter que ficar em isolamento domiciliar, se for o caso. Se precisar de hospitalização, provavelmente o médico já vai encaminhar para hospitalização, tá? E o tratamento, então, né, é repouso, hidratação, bastante líquido, procurar se alimentar bem, né? E isolamento domiciliar, tá? Não tem remédio específico para o coronavírus, como tinha para o H1N1, por exemplo, né? Lá em 2009, 2010, tá? Ontem, 12 de março de 2020, nós tínhamos no Brasil 77 casos confirmados de coronavírus, sendo 4 no Rio Grande do Sul e 42 em São Paulo. E 1.427 suspeitos, tá? Qual é a nossa preocupação, né, como profissional da saúde? Que na nossa região, nas próximas semanas começa o frio, né? Muitas pessoas vão adoecer naturalmente pela gripe, né? E que esse vírus possa se espalhar cada vez mais, né? E aí a gente se confunda com uma gripe comum, né? Ou então que as pessoas adoeçam de uma gripe comum e fiquem achando que é o coronavírus e cause muitos transtornos, né? Muitas preocupações, tá? Lembrar então que sempre procure assistência médica, né? Enfermeiro, médico, procure pronto atendimento, a Secretaria da Saúde, né? Tire suas dúvidas, procure conversar com quem sabe, né? Não fiquem lendo notícias fake news e passando informações que não são verdadeiras, né? Não tem necessidade de, de gerar o caos, né? Então, o cuidado, o repouso e a hidratação é o ideal. O que a gente tem que cuidar agora, né? Evitar aglomerados de pessoas, né? A pessoa que está gripada, doente, ficar em isolamento domiciliar. Começar a ter mais o hábito, né, de lavar as mãos toda vez que espirra ou tosse, passar álcool gel nas mãos, né, começar a criar esses hábitos, né, que geralmente as pessoas não têm, né, e vamos aguardar então as próximas semanas. É uma doença que ainda não chegou forte no Brasil, né, então o frio nos aguarda nas próximas semanas e a gente tem que ver como é que vai então aparecer e como é que vai ser as próximas semanas, né? Vamos todo mundo se cuidar, procurar se alimentar bem para ter uma boa imunidade. E quando eu falo se alimentar bem, é procurar comer fruta, verdura, né? Procurar ter uma alimentação saudável, ingerir bastante líquido, né? Não usar copo, talher e coisas em conjuntos, né? E o mate, né, pessoal? Na nossa região é muito comum, né, o uso do chimarrão, onde, né, tem uma roda de chimarrão, várias pessoas tomam o mesmo mate, né? Vamos proibir as pessoas tomar mate? Né? Dependendo do lugar, se for um lugar público, sim, né? Mas cada um tendo a sua cuia, a sua bomba, né? Acredito que não vai ter problema, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, me procurem que a gente conversa, tá? Uma boa tarde.